Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 14 de novembro. Agora na Espanha são 11 horas e 33 minutos. No Brasil, 7h33 da manhã. Tô no gráfico diário da BTC que segue feio, justamente porque a semana começa com uma série de dúvidas e a extensão do efeito dominó pós-crash da FTX. O CZ andou tweetando, já vou falar sobre isso. Ele disse que vai criar um fundo de recuperação da indústria criptográfica para ajudar projetos que são fortes, mas que vão enfrentar uma séria crise de liquidez. Na verdade, agora começou uma mega corrida para a autocustódia, algo que os usuários da criptografia já deveriam ter feito, mas foi preciso uma hecatombe, como a hecatombe da FTX, para que os usuários fossem disciplinados o suficiente para deixarem nas exchanges só aquilo que vai ser objeto de trade, como eu faço, e deixar o patrimônio cripto autocustodiado, que é a maneira correta e a qual eu sempre me reporto. Not your keys, not your coins. Se as chaves privadas não são suas, os criptoativos não são seus. Então o gráfico diário continua muito feio, a gente não está conseguindo desenhar fundos ascendentes. Basicamente está parecendo que a gente vai fazer um W aqui, de repente um fundo duplo. Ainda não tem uma figura definida de acumulação, pelo menos na projeção a nebulosidade continua flat. O gráfico semanal abriu um candle horrível que simplesmente anulou aquele ensaio de martelinho que estava se desdobrando. Então, com certeza, ainda não há um desenho de fundo dessa história. No gráfico da MM200, a BTC continua abaixo da MM200, algo que ela não fazia, algo que ela nunca havia feito, né? Vocês vejam que a MM200 sempre, aqui no gráfico semanal, a média móvel de 200 períodos no gráfico semanal sempre foi respeitada, sempre foi um suporte em todas as crises. Vocês vejam que até no evento pandêmico a MM200 no semanal foi respeitada e pela primeira vez a gente abre uma sequência brutal de corpos reais desenhados inteiros, inclusive com os pavios para baixo da média móvel de 200 períodos no semanal, que segue embicada para cima. Esse gráfico dá conta da gravidade do momento que a gente está vivendo no mundo cripto. Agora o que a gente tem que controlar é a banda de VWAP no mensal, que começou a esgarçar a lower. Se a gente perdeu o engolfamento pela grande banda do mês 6 de 22, aí vai ser fatal que isso aqui evolua sim para uma canaleta virtual de baixa. Aí, na verdade, a BTC vai estar simplesmente fazendo esse balé aqui, ó. Então a gente não pode perder essa lower. Ou seja, a lower da banda de VWAP do mês 11 que a gente está desenhando não pode ficar abaixo de exatamente 15.686. A gente já agulhou para baixo desse patamar, mas a lower ainda está ligeiramente acima. Está em 15.760. Ou seja, se a gente perder 15.686, aí a gente deixa de engolfar pela grande banda do mês 6 de 22. No intraday, a BTC tá um reloginho, tá dando bons trades, bate na lower, volta para VWAP, agora tá esgarçando a upper. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Mesmo com toda essa volatilidade, todos os sinais da sala têm concluído os trades no gain nos últimos dias. Mesmo com toda essa bizarrice em que virou o mercado, os assinantes da sala estão com lucro no bolso. E na seara fática, 3 grandes corretoras estão sendo acusadas de forjarem a prova de reserva, a Proof of Reserve. Agora, eu confesso que não entrei dentro da blockchain para conferir, mas as corretoras seriam a UOB, a Gate.io e a Crypto.com, que teriam colocado provas de reservas nas blockchains de recursos que não correspondem às suas efetivas reservas. Mas isso tudo é passível de controle pelo usuário, já que os wallets dessas grandes corretoras são conhecidos. A Binance, por exemplo, já apresentou a sua prova de reserva e que não foi questionada pelos analistas on-chain. Agora, eu confesso, gente, que deixar o patrimônio cripto
em corretoras segue sendo muito arriscado. A Crypto.com, eu tenho uma conta lá por causa daquele cartão de crédito, deve ter lá menos de $1.000, que é um valor que se eu perder não vai fazer diferença na minha vida, mas o fato é que a Crypto.com fez uma transferência em ETH, em Ether, de $400 milhões, e que depois eles reconheceram que foi uma transferência equivocada. A sorte é que eles transferiram para a Gate.io, que devolveu os recursos. Eu não me sentiria bem deixando os meus ativos numa corretora que faz uma transferência de $400 milhões de forma equivocada, mas aí fica sob o escrutínio de cada um. O fato é que corretoras cefais como Binance, Huobi, Gate.io, Crypto.com não são lugares adequados para vocês guardarem, custodiarem os seus ativos criptos. Gente, o staking bloqueado da Binance paga menos da metade dos rewards que vocês receberiam se fizessem o stake de Avax na rede Avalanche, o stake de Kusama na blockchain da Kusama, o staking de Polkadot na blockchain da Polkadot. Quem quiser aprender tudo sobre autocustódia e stake diretamente na rede com o próprio usuário custodiando a própria private key, é só assinar o Clube Ouro. Deixar o ativo no stake bloqueado da Binance, porque a Binance faz tudo para vocês, é como se vocês confiassem a respectiva private key pro CZ. Se um dia o CZ ficar maluco igual o Bankman-Fried ou ele for hackeado, infelizmente os ativos de vocês também vão ter o mesmo destino. Mas enfim, a Huobi agora afirmou que sofreu um prejuízo de $18,1 milhões na FTX e que desses $18 milhões, $13,2 milhões eram fundos de clientes. Eles reportaram que vão ressarcir os clientes porque essa perda foi objeto da própria administração deles, mas enfim, fica no radar esse efeito dominó que ainda está se desdobrando. E $180 bilhões são catapultados do mundo cripto em poucas horas, em razão do efeito, do rescaldo do colapso da FTX. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Na capa da Bloomberg, a FTX Japão, FTX Japan, estuda ressarcir os clientes, já que era um braço da FTX autônomo. E segundo os analistas, teria recursos para ressarcir os clientes da FTX japonesa. E agora, muitos usuários da FTX se voltam contra as empresas que fizeram as auditorias na FTX. Agora, gente, vai virar uma corrida maluca jurídica. Tá todo mundo querendo encontrar responsáveis pelo colapso da FTX. E na seara geopolítica e finanças internacionais, numa era de confronto, Joe Biden e Xi Jinping vão se encontrar. Será a primeira reunião presencial pessoal cara a cara após ambos alertarem sobre o aprofundamento da rivalidade militar, econômica e diplomática. Mostrará como os dois líderes vão lidar com essa série de tensões China e Estados Unidos. Essa reunião vai acontecer essa semana, vamos ver como isso vai se desdobrar. As tensões lá na guerra russo-ucraniana também só aumentam. Agora o DXY abriu um candle vendedor, que é um Morobuzu, e que fatalmente vai fazer o DXY buscar a nuvem. Infelizmente a BTC não vai surfar essa queda do DXY por conta do colapso da FTX. No gráfico diário, a gente segue sem uma figura de acumulação ainda, desenhando ou investigando a faixa de justiça do preço para baixo, em que pese a gente está subindo 2,71, ainda não há um sinal claro de fundo. Isso aqui ainda pode tranquilamente virar um W e buscar aqui algo em torno de 15 mil de novo. Enfim, tá tudo muito nebuloso. O gráfico também ficou muito feio, no semanal também ficou muito feio, anulou aquele nosso martelinho. Era preciso a gente fechar num patamar próximo de 18, 19 mil dólares para confirmar o martelo. Não foi o que aconteceu, apesar do CZ ter tweetado dando conta da criação de um fundo de recuperação da indústria criptográfica.
o fato concreto é que nesse momento está rolando uma corrida para sacar os recursos das exchanges, porque a gente não sabe até onde vai esse efeito dominó decorrente do crash da FTX. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.